Um experimento realizado ao redor do ano de 1972 pelo americano John Colron chegou a uma conclusão assustadora sobre qual era o possível resultado da convivência em um local perfeito, onde água, comida e tudo o que é necessário para a sobrevivência está ao alcance das mãos 24 horas por dia, sem a necessidade de qualquer tipo de esforço. Para isso foram utilizados ratos colocados em um local completamente controlado, simulando de forma reduzida uma espécie de cidade, uma caixa com quase 3 metros quadrados e que poderia acomodar com facilidade cerca de 3.000 ratos. Através dessa observação, o objetivo era exatamente comparar o resultado do convívio dos ratos com o que a sociedade humana poderia enfrentar, principalmente com o aumento da população. Resultados nada positivos foram identificados e um fim trágico marcou o experimento conhecido como Universo 25, a utopia dos ratos. Seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Santos e se você gostar do vídeo não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho. Com uma semelhança assustadora com o que acontece hoje na sociedade humana, a utopia dos ratos, há muitos anos atrás, previu um futuro catastrófico. O experimento comportamental feito por John Colron teve início exatamente para observar quais seriam as atitudes dos indivíduos com o aumento da população. Para isso, ele iniciou uma série de observações, e o Universo 25 não foi a primeira das tentativas de se chegar a uma conclusão. Antes desse teste final, ele já tinha feito 24 outras experiências semelhantes, e por isso a 25ª ganhou esse nome. Uma caixa metálica com aproximadamente 2,7 metros quadrados e paredes laterais de aproximadamente 1,5 metro foi construída. O ambiente era totalmente controlado, a temperatura era mantida sempre ao redor dos 20 graus e contava com 256 abrigos. O fornecimento de água e comida era infinito, além de estarem totalmente protegidos de qualquer tipo de ameaça, ou seja, era realmente uma cidade perfeita. Para iniciar o teste, foram cuidadosamente selecionados 8 ratos, 4 fêmeas e 4 machos. Todos foram analisados para garantir que entrassem na caixa completamente saudáveis, sem nada que pudesse comprometer os resultados. Como esperado, depois de alguns dias do reconhecimento do espaço e que cada rato já tinha escolhido o seu ninho, eles começaram a se reproduzir e, de uma forma extremamente rápida, a população passou a aumentar assustadoramente. As observações conseguiram identificar que a cada 55 dias o número de roedores dobrava e a marca de 620 ratos foi alcançada em menos de um ano. Em 315 dias de experimento, a população já tinha alcançado esse número. O próprio John dividiu todo esse experimento em 4 fases: ambição, exploração, equilíbrio e declínio. Na primeira fase, os ratos tiveram o comportamento já esperado, que era conhecer todos os possíveis locais de morada. Escolheram e fizeram os primeiros ninhos, além de também terem os primeiros filhotes ainda nessa fase. Mas na segunda fase, chamada de exploração, as coisas já davam sinais de que o lugar ficaria cada vez mais caótico. Nesse momento, a quantidade de roedores aumentou ainda mais, atingindo quase 2.000 ratos. A partir daí, John começou a observar os primeiros comportamentos preocupantes. Alguns roedores passaram a controlar áreas específicas da caixa. Esses ratos controladores, John deu o nome de bonitos, que eram exatamente esses animais que se tornaram autoritários, e por mais que tivessem pequenas divisões no interior da caixa, não existiam limites. Todos poderiam circular para qualquer região dessa pequena cidade. Mas esses bonitos começaram a criar limitações e impedir a entrada de outros em alguns locais, e isso acabou dando início à decadência dessa sociedade. Em alguns pontos da caixa haviam superlotações, centenas de ratos amontoados em pequenas áreas. Já em outras, o espaço era imenso, ocupado apenas por 3 ou 4 indivíduos. Espaço esse controlado com muita violência pelos bonitos. Essas condições já quase inabitáveis dão início à terceira fase, onde esse paraíso com água e comida infinitos não são o suficiente para que disputas fossem evitadas. Essa fase 3, chamada de equilíbrio, é o ponto onde a quantidade desses ratos para de crescer e se mantém por alguns dias estabilizado. Mas não se engane, o que vem logo na sequência é o que realmente traz um fim trágico.
Depois desse pequeno período que parecia ter acalmado as coisas, pelo menos na parte do aumento populacional, tudo piora. O autoritarismo dessa pequena quantidade de ratos começa a provocar brigas, e o aumento na violência começa a trazer mortes de grandes quantidades de roedores. Enquanto os mais fracos tentavam alcançar os pontos dominados pelos bonitos, as disputas também entre os ratos normais eram intensas. Existiam grupos que eram constantemente agredidos pelos outros, como se fosse uma espécie de bullying, sempre com as mesmas vítimas. Paralelo a tudo isso, problemas de gravidez também atingiram as fêmeas. As que ainda conseguiam engravidar simplesmente não queriam os filhotes e não tinham mais o cuidado durante a gestação, e quando davam à luz inexplicavelmente abandonavam os filhotes, o que, segundo John, fez com que a mortalidade infantil alcançasse incríveis 96%. Os machos também começaram a não procurar mais a reprodução, se mostrando desinteressados, e quando em situações específicas a fêmea dava à luz, os filhotes que sobreviviam eram centenas de vezes mais burros do que os outros, porque já eram descendentes de outros com esses costumes. De forma geral, a pequena cidade dentro da caixa virou um verdadeiro caos. Canibalismo, brigas e o isolamento de alguns indivíduos se tornaram cada vez mais comuns, diminuindo drasticamente a quantidade da população que, mesmo com todos esses recursos disponíveis, não conseguiam mais equilibrar a situação. É diante disso que chega a quarta fase, chamada de declínio. Como você já deve imaginar, são os momentos finais desse experimento que parecia não ter chances de dar errado. A quantidade dos ratos caiu assustadoramente rápido, até o ponto de existir apenas mais um animal, sozinho, e que aproximadamente 600 dias depois do início do experimento também acabou morrendo, decretando assim extinta a população do Universo 25. Por mais que as condições de vida dentro dessa pequena caixa tinham tudo para ser perfeitas e os descendentes daqueles 8 ratos poderiam tranquilamente viver gerações e gerações, não foi isso que aconteceu. As disputas por poder, a violência e algumas características que têm muita semelhança com os dias atuais da própria humanidade acabaram levando à total extinção daquele grupo de indivíduos. O próprio John coordenou depois desse experimento mais outros exatamente iguais, para que nenhuma dúvida restasse, e o resultado sempre foi o mesmo. Ao redor de 2 anos, a extinção acontecia. Esse experimento que eu te contei agora é apontado por muitos cientistas como o exemplo mais claro sobre qual é o fim certo de uma sociedade que não consiga se manter em equilíbrio, e que é uma previsão comprovada de como pode ser que aconteça a extinção da humanidade, caso a própria situação global não seja corrigida. Provavelmente você aí conheça várias daquelas previsões de fim do mundo que são muito famosas. E essa aqui que eu te contei agora foi feita em 1970. Na sua opinião, será que pode ser realmente um exemplo de como a nossa raça chegará ao fim? Deixa aqui embaixo nos comentários. Valeu!